Unidade 2, matrizes, determinantes, progressão aritmética e progressão geométrica. Aula 15.1, conteúdo: soma dos termos de uma PA, fórmula da soma de uma progressão aritmética. Habilidade: utilizar conhecimentos algébricos geométricos como recurso para a construção de argumentação. Boa tarde, Amazonas. Voltamos de novo aqui, mais uma vez para a nossa aula de matemática. Hoje vamos dar continuidade ao programa de progressões aritméticas e vamos abordar algum conteúdo que fala sobre a soma dos termos de uma PA finita, certo? Porém, antes de iniciarmos esse novo conteúdo, que é a soma dos termos de uma PA, vamos rever o que foi visto na aula passada. Então, para revisão. O geral de uma PA, de uma progressão aritmética. Considere uma PA finita qualquer, composta pelos termos A1, A2, A3, A4, AN, de razão igual a R. Sabemos que A1 é o primeiro termo, o segundo termo é A2, que é obtido quando pegamos a razão, que é a constante, que é adicionada sempre ao termo consecutivo. Então, A2 é A1 mais R. A3, que é o terceiro termo, é o resultado de A2 somado com R. Mas quem é A2? A2 é A1 mais R. A1 mais R somado com R nos faz obter um A3 igual a A1 mais 2Rs. Consequentemente, o quarto termo, que é A4, é obtido ao pegar A3 e adicionar com R. Mas quem é A3? A3 é A1 mais 2Rs. Somando isso com R, A4 é igual a A1 mais 3Rs. Quinto termo, que é o A5, é A4 adicionado a R. E quem é A4? A4 é A1 mais 3Rs, que adicionado a R gera o A1 mais 4R. De modo geral, a N, que é o enésimo termo, é igual a 1 mais N menos 1 multiplicado por R. Beleza? E vimos também a classificação de uma PA. Quando os termos aumentam seus valores, à medida em que nós vamos conhecer dos termos da PA, nós dizemos que a sua razão é uma razão positiva, porque os termos estão aumentando, ou seja, R é maior que zero. No caso aqui nós estamos somando 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 2, 11 e assim sucessivamente. Ou seja, a nossa razão é 2. Se é 2 é maior que zero, por isso é chamado de razão crescente. Quando os termos são os mesmos, significa dizer que a tua razão é igual a zero. Por conta disso, ela é classificada como uma PA constante. E quando os termos diminuem, 15, 11, 7, nós vimos que a nossa razão é negativa, porque estão diminuindo. Nesse caso, a PA é classificada como uma PA decrescente, porque a sua razão é menor que zero, certo? Muito bem. Agora que nós já fizemos a nossa revisão, vamos ver o que está nos aguardando para o desafio de hoje.
Sem contar pedra por pedra, quantos buraquinhos tem um jogo de dominó? Então, esse é o desafio de vocês, né? Sem somar pedra por pedra, nós vamos determinar aí quantos buraquinhos tem um jogo de dominó. Muito bem, então antes de darmos início à nossa aula, vamos ver uma história bastante interessante que fala de um dos principais ícones da história da matemática, tá? Então essa animação aí foi feita, né, para ilustrar um episódio que aconteceu na vida do gênio Frederick Argand Gauss. Então, observem aí. A história da soma dos termos de uma PA. Em 30 de abril de 1777, nasceu na cidade de Brunswick, hoje Alemanha, um menino de nome Carl Friedrich Gauss. Quando criança, Gauss frequentou uma escola em que o professor era tido como muito bravo e exigente. Durante uma aula, para manter a classe ocupada e em silêncio, o professor mandou que os alunos somassem todos os números, de 1 a 100. Gauss, na época com 10 anos, terminou o exercício quase que imediatamente, e foi o único a acertar o resultado, mesmo sem apresentar nenhum cálculo por escrito. Como ele fez essa soma de forma tão rápida? Mesmo sem saber ainda o que era uma progressão aritmética, Gauss percebeu que os números de 1 a 100 formavam uma PA, com o primeiro termo igual a 1 e a razão igual a 1. Vejamos o que ele fez para realizar de forma simples a soma dos termos de uma PA finita. Gauss observou que a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. 1 mais 100 igual a 101, 2 mais 99 igual a 101, 3 mais 98 igual a 101, 4 mais 97 igual a 101 e assim sucessivamente. Agrupando os números de 2 a 2, Gauss observou que havia 50 parcelas iguais a 101. Assim, a soma seria igual a 50 vezes 101, ou seja, 5050. Essa ideia equivale a escrever a sequência dada, depois copiá-la de trás para frente e, em seguida, efetuar as adições indicadas. 100 mais 1 igual a 101, 99 mais 2 igual a 101, 98 mais 3 igual a 101, 3 mais 98 igual a 101, 2 mais 99 igual a 101 e 1 mais 100 igual a 101. Assim, os elementos são somados duas vezes, ou seja, ao efetuar o produto, 100 vezes 101, deve-se dividir o resultado por 2, o que resulta em 5050. E o que representa o 100 e o 101 na PA. 100 é o número de termos da sequência, e 101 é a soma do primeiro termo com o último. Por conta de seus trabalhos, Gauss foi considerado o maior matemático de sua época e talvez um dos maiores de todos os tempos. Sua forma de calcular a soma dos termos de uma PA acabou sendo desenvolvida e generalizada para qualquer progressão aritmética. Legal essa história do Gauss, né? Muito interessante. Então vamos ver agora como que foi feita a generalização dessa fórmula. Então, para a cartela. Então, a soma dos termos aqui de uma PA finita, né? Ela vai ser definida da seguinte forma. Nós vamos ter aqui Sn, que indica a soma dos termos da PA finita. Nós vamos ter A1, que é o primeiro termo, AN,
que é o termo geral, né, o enésimo termo, o último termo, e N, que é o número de termos da nossa PA. Então, na aula de hoje, vocês estão observando que vamos utilizar, em particular, duas fórmulas. A primeira que nós vamos utilizar, né, é essa daqui, que a gente não pode usar a soma dos termos de uma PA sem antes ter conhecimento do último termo. Então existem questões que você, para poder usar a fórmula do termo da soma dos termos de uma PA, você precisa primeiro determinar quem é o enésimo termo, já que ele faz parte dos elementos que formam a soma dos termos de uma PA, correto? Esse tipo de situação vai ficar mais clara quando começarmos a desenvolver o próximo exemplo, correto? Então, primeiramente nós vamos selecionar aqui a nossa fórmula, que nós vamos utilizá-la com muita frequência. Então nós temos aqui a nossa fórmula. Vamos para os dados. Um teatro tem 18 poltronas na primeira fila. Então nós podemos dizer que A1 é igual a 18. A2 é igual a 24. E A3, que é a terceira fila, é igual a 30. E assim, né, na mesma sequência, até a 20ª fila. Isso daqui vai embora. Até a 20ª fila, que é justamente o A20. O número de poltronas desse teatro é... Então, nós precisamos usar a soma dos termos da nossa PA. Nós temos, né, são dados. Nós temos o A1, que é 18, que é o número de poltronas da primeira fila. Nós temos o N, que é o número de filas, que são 20. Porém, nós não temos conhecimento do enésimo termo, que é o A20. Nós não sabemos. Então, para isso, nós precisamos calcular esse A20. Então, nós voltamos lá com os dados e vamos calcular esse A20, correto? Então, vamos utilizar aqui a fórmula do termo geral. Vocês estão lembrados dela? É a seguinte: AN é igual a A1 mais N menos 1, que multiplica R. Certo? Como nós estamos querendo determinar o A20, então nós vamos ter A1, que é 18,
mais o N, que é 20, menos 1 vezes a razão. A razão aqui é fácil de se obter. É só subtrair 24 menos 18. Estão lembrados? Razão não é A2 menos A1? Então a nossa razão aqui vai ser igual a 6. Agora basta calcular aqui o A20. Quem vai ser o A20? Vai ser 18 mais 20 menos 1, 19. Esse 19 que multiplica quem? 6. Então quem é A20? A20 vai ser igual a 18 mais 9 vezes 6, 54, vão 5. 6 vezes 1 é 6, mais 5, 11. Então, A20 vai ser igual 1, 3, 2. 8, 4, 12, vão 1. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Mais 1. Deixa eu só ajeitar esse 1 aqui, que ele tá não tá padrão. Agora. Então, nós já temos conhecimento do nosso A20. Né? Quanto é que vale o nosso A20? 132. Agora, basta substituir os dados obtidos no problema na fórmula. Correto? Quem é a nossa fórmula? Essa daqui. Trazer para cá. Agora é só correr para o abraço. Vamos fazer em verde aqui para destacar dos dados. Então, qual é a soma dos 20 primeiros termos dessa nossa PA? Nós vamos ter A1, que é 18, mais AN, que é 132, vezes o N, que é 20. Isso tudo multiplicado por 2. Quem vai ser S20? Vai ser igual a 150, né? Que é a soma de 18 com 132, que multiplica. Posso simplificar 20 por 2, que vai dar 10. Então, 150 que multiplica 10. Nesse contexto aqui, eu não preciso mais nem desse traço fracionário. Vamos excluí-lo aqui. Pronto. E quem vai ser a soma das 20 filas que compõem o teatro? 150 vezes 10, né? Estou multiplicando isso daqui. É igual a 1.500. Se nós formos olhar lá nossas alternativas, né? 1.500 corresponde à alternativa E. Correto? Muito bem. Então, nós podemos acompanhar esse desenvolvimento feito aí também nas cartelas. Já estão salvas, né? Por isso que é sempre importante vocês evitarem fazer qualquer tipo de anotação, porque todo o desenvolvimento que foi feito na cartela agora está salvo nas cartelas que virão agora. Quer ver? Me acompanhem. Ó. Dados, né? Nosso teatro na primeira fila tinha quantas poltronas? 18. Na segunda fila, 24. Na terceira fila, 30 poltronas. Correto? Então, nós temos a seguinte PA, ó.
18, 24, 30 a 20. Então, nós temos o primeiro termo, que é 18. Nós temos o número de termos, que é o número de filas, que é 20. Nós temos a nossa razão, que é obtido pela diferença do A2 menos o A1, que vai dar 6. E precisamos encontrar o enésimo termo, que na realidade é o A20, né? Porque o número de filas é igual a 20, então nós temos que obter esse enésimo termo para poder jogar na fórmula da soma. Então, qual é a fórmula do termo geral? Essa daqui, ó. AN igual a 1 mais N menos 1, que multiplica R. Só que nós sabemos que o N vale 20. Então, eu tenho aqui a 20. Então, eu vou ter 18. O N vale 20 menos 1 vezes 6. Quem é a 20? É 18. Mais 20 menos 1, 19. Que multiplica quem? O 6. Então, eu vou ter a 20 igual a 18. 19 vezes 6, 114. Somando, né? Somando. Cento e 14 com 18 obtém-se 132. Então, de posse desse valor aqui, que é o 132, nós já podemos determinar a soma dos termos da PA. Não é isso? Porque nós temos as informações que são necessárias. Vou copiar aqui para levar para a próxima cartela. Ó. Nós temos todas as informações necessárias. Nós temos conhecimento do A1, do N, e do AN. São as informações necessárias que nós precisamos para determinar aqui a soma dos termos dos 20 primeiras, das 20 filas que compõem o nosso teatro. Então, eu tenho SN, que é a soma dos termos, né, igual a A1, que é o primeiro termo, mais AN, que é o enésimo termo, N, que é a quantidade de termos, tudo isso dividido por 2. Correto? Então, quanto que vale o nosso N? O nosso N vale 20. Então, tá aqui, ó, 20. Quanto vale o nosso A1?
o nosso A1 vale 18. 18. E quanto vale o nosso AN? O nosso AN é igual a 132. Certo? Vezes o N, que nós já sabemos que vale 20. Ok. Vou vir para cá. Então, nós sabemos que dezoito mais 32 vai ser igual a 150. Basta pegar agora o 150 e multiplicar por 20. Ora, se eu estou multiplicando aqui, né? 150 por 20 dividindo por 2, eu posso simplesmente pegar e dividir diretamente o 20 pelo 2, né? Ó, 20 dividido por 2 vai dar 10. Em seguida, pega e multiplica 150 por 10, que corresponde a só acrescentar mais um zero. Então eu vou ter a soma dos 20 primeiros termos igual a 1.500, o que corresponde à alternativa E. Certo? Então, de modo geral, o que nós podemos concluir no desenvolvimento desse tipo de PA? Você tem uma PA no qual você tem conhecimento do primeiro e do segundo termo, você já tem duas informações, obviamente, o primeiro termo e o valor da razão. Consequentemente, você deseja obter a soma, vamos supor, dos 20 primeiros termos dessa PA. Então, você vai ter que primeiro identificar o enésimo termo, que é o 20º, para somente depois disso usar a fórmula da soma e aí então obter o resultado da soma de todos esses termos. A sua aula continua no próximo vídeo.